Eu queria um pouco para mobilidade, candidato, a gente falar sobre transporte e mobilidade. A última gestão do PT, o senhor não é do PT, mas está aliado ao PT, a última gestão petista aqui na cidade adotou duas medidas na área de mobilidade e que são consideradas polêmicas, né? Redução da velocidade nas marginais e também dentro da cidade, né, em áreas urbanas ali, e expansão das ciclovias. Queria saber se o senhor vai voltar com essas duas medidas. Em relação ao tema da velocidade, eu acho que o Fernando Haddad buscou adotar esse programa num plano de redução da violência no trânsito na cidade de São Paulo. Isso não foi aceito pela cidade, houve uma rejeição da maior parte da cidade, embora a visão do Fernando Haddad tivesse uma consistência, uma visão urbana apoiada em dados e tal. Como não foi aceito pela cidade, nós não retomaremos o debate de redução da velocidade na cidade de São Paulo. Mas às vezes as medidas, né? Mas às vezes o remédio é amargo, mas necessário. Isso é o que dizem os especialistas pelo mundo, né? Os grandes exemplos de cidades que conseguiram reduzir significativamente o número de mortes no trânsito foi através da redução de velocidade. É uma medida muito difícil de ser tomada por um gestor, porém absolutamente necessária, segundo os especialistas. Então a sua gestão não terá coragem, vamos dizer assim, de fazer algo que é necessário? Não se trata de coragem, né, Fabíola? Não coloque nesses termos, que é uma maneira inadequada de colocar o problema. Se trata de um prefeito, ele tem que expressar não só as suas posições, não só as suas visões, ele tem que estar conectado com o que pensa a maioria da cidade também, né? Um prefeito não pode ignorar o pensamento e o sentimento dos cidadãos pelos quais ele foi eleito para poder governar. Você tem que ter um equilíbrio aí, e é esse equilíbrio que eu vou buscar. Exatamente por isso, eu não mexerei no tema das velocidades. Em relação à ciclovia, o que a gente quer fazer é justamente fazer uma conexão que valorize a ciclovia como um modal de transporte, né? Bicicleta não é apenas um mecanismo de lazer, de prática esportiva. Ela é, em várias cidades do mundo hoje, um modal, né? Isso significa conectar as ciclovias com os terminais de ônibus, você fazer bicicletários públicos nos terminais para a pessoa, por exemplo, que mora num determinado bairro, ela mora a 15 minutos do terminal, ela pode ir de bicicleta para o terminal, deixar a sua bicicleta no terminal, pegar o ônibus para o trabalho no centro, no fim do dia ela volta para o terminal, pega a sua bicicleta e vai para casa. Então, conectar a bicicleta como um modal de transporte significa um planejamento de infraestrutura cicloviária na cidade que esteja ligado aos outros modais, a estações de metrô e a terminais de ônibus. É assim que nós queremos trabalhar uma ampliação planejada de ciclovias na cidade de São Paulo. Candidato, deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta bem objetiva para o senhor. O subsídio na cidade de São Paulo no passado passou de 5 bilhões, está quase na casa dos 6 bi. Há 10 anos foi de 1,7 mais ou menos. O senhor propõe a ampliação da tarifa zero, com alguma progressividade, que deve pressionar ainda mais o subsídio. O senhor vai aumentar a tarifa e como que o senhor pretende aumentar também os subsídios? Vai manter os subsídios aos ônibus? Não vai ter aumento de tarifa no meu governo, Fábio. Digo aqui de maneira curta, grossa e direta. Eu fui estudar os contratos de ônibus na cidade de São Paulo e eu te digo que eu fiquei perplexo, fiquei, na verdade, enojado vendo os contratos de ônibus na cidade de São Paulo. O que aconteceu? Pessoal, e fui conversar com técnicos da SP Trans de carreira que entendem ali detalhe por detalhe. Como você mencionou, o subsídio cresceu muito, está chegando a 6 bilhões. É praticamente quase o dobro, né, do que era o subsídio há 3, 4 anos na cidade de São Paulo. Dobrou. E o número de viagens feitas reduziu em 20%. Só o aumento do custo do diesel ou do custo de rodagem não explica isso em hipótese alguma. Em hipótese alguma. Como é que nós estamos pagando o dobro e recebendo 20% a menos, né? Nós vamos passar limpo esses contratos de ônibus. E aí é possível fazer um recálculo do subsídio a partir disso. Porque hoje não há nenhum tipo eficaz de fiscalização. As empresas fazem o que quiserem, inclusive determinadas empresas que já se comprovou com vínculo direto à lavagem de dinheiro do crime organizado, debaixo do nariz do Ricardo Nunes, que não só não fez nada, como no dia seguinte da operação da Polícia Civil ainda foi gravar videozinho elogiando a empresa, a Upbuzz no caso,
que o dono tinha sido preso com armamento pesado, com dinheiro vivo de lavagem de dinheiro do tráfico. É um escândalo a relação hoje da prefeitura com as empresas de ônibus. Eu vou passar a limpo, vou fazer auditoria desses contratos, e aí nós vamos conseguir fazer um recálculo do subsídio, abrir essa caixa preta e fazer um recálculo que permita melhorar o serviço, fazer a ampliação gradual da tarifa zero. Sempre que se trata de tarifa zero, eu sou muito cuidadoso, né? A nossa tarifa zero do subsistema local, que é o que a gente quer implementar na cidade, tem um custo de 1,5 bi ano, e nós não vamos aumentar a tarifa para poder bancá-la, por isso tem que ser de uma maneira gradual, inclusive estimulando, né, a revisão da frota, que as empresas e a prefeitura foram absolutamente refratárias para a transição de frota elétrica. Quando eu vejo o Ricardo Nunes falar, ele falou esses dias numa entrevista que quer deixar 100% da frota elétrica, é de uma hipocrisia. A promessa dele era fazer 2.000 ônibus elétricos de 12.000, que é o total da frota. Sabe quanto ele fez? Nem 200, 170. Né? Porque as empresas também não querem fazer a renovação da frota e arcar com a parte de custo que cabe a elas, contratualmente. Eu não vou deixar a empresa de ônibus mandar na cidade de São Paulo. Esse é o ponto. Candidato, o senhor diz no seu programa de governo que vai criar centros de apoio para o trabalhador de aplicativo, né? Com banheiro, copa, área de recarga de celular. É preciso que se diga que é justíssimo dar uma melhoria nas condições desse trabalhador, mas a prefeitura vai estar assumindo uma tarefa que é das empresas de aplicativo. Então eu pergunto para o senhor, por que o paulistano que paga o IPTU tem que arcar com um custo que deveria ser do iFood? Primeiro, Raquel, nós vamos chamar as empresas, a Uber, a 99, o iFood, para que eles também arquem com as suas responsabilidades. O ideal seria fazer, inclusive, eu como prefeito, um TAC, um termo de ajustamento de conduta com mediação do Ministério Público, junto com essas empresas, para que elas arquem com uma parte expressiva do investimento necessário para essas casas. O seu programa de governo diz que é a prefeitura que vai fazer, está dizendo lá. Sim, prefeitura lógico. Vai fazer esses centros. E aí a minha pergunta para o senhor é por que o paulistano tem que arcar com isso, com esse custo, porque esse é o custo que deveria ser do iFood e dessas empresas, não do contribuinte. Raquel, se me permite, veja só, meu programa de governo diz que a prefeitura vai fazer, porque no meu governo a prefeitura vai fazer. Eu estou lhe dizendo como vai fazer. Vai fazer também buscando parcerias com essas empresas para que elas assumam a sua responsabilidade, porque esperar a própria não fizeram até hoje, não estão nem aí para o motoqueiro que trabalha 12 horas por dia, não estão nem aí para o motorista que fica até de noite trabalhando de maneira insegura. As empresas só querem saber do lucro delas. Então, se a prefeitura não chamar a responsabilidade, isso nunca vai sair do papel. A prefeitura quer coordenar esses esforços a partir de um programa e vai chamar essas empresas para que assumam também a sua contrapartida de responsabilidade financeira. Esse ponto é interessantíssimo, candidato, mas, por exemplo, vai cobrar as empresas a fazer isso. Se elas não fizerem, vai penalizar? Vai cobrar alguma taxa das empresas? É importante a gente não ficar só na palavra programa, porque a sua proposta é muito importante, como a Raquel falou, para tentar acolher um pouco esses servidores, né? Esses funcionários que estão circulando por São Paulo. O senhor disse que vai cobrar as empresas. Vai cobrar de que maneira? Vai cobrar uma taxa delas? Muito concreta, Fabiola. Vou mandar um projeto de lei para a Câmara Municipal propondo as responsabilidades dessas empresas. Não dá para cobrar só no gogó, que elas não vão fazer nunca. A gente aprova uma lei e chama na mesa. Esse é um caminho que um prefeito tem para poder viabilizar com que elas assumam um compromisso. Agora, só se me permita concluir, eu não acho que a péssima condição dos trabalhadores de aplicativo na cidade de São Paulo se deva ou seja um problema exclusivo dos trabalhadores de aplicativo. A cidade toda usa esse serviço, né? Um trabalhador sobrecarregado, um trabalhador que não conseguiu comer, inclusive, que não conseguiu ir para um banheiro, como é hoje. Esses trabalhadores também no trânsito vão ter mais dificuldade, pode se gerar mais acidente, é alguém que vai estar mais tenso. Esse não é um problema pessoal de um motoqueiro ou de um motorista, esse é um problema público e por isso a prefeitura tem que assumir essa responsabilidade, como várias prefeituras no mundo todo e governos têm atuado para construir graus de regulamentação
as empresas e plataformas de aplicativo e apoiar esses trabalhadores que hoje não têm direito algum. Candidato, é uma relação capital-trabalho, né? Cabe ao governo regular, porque o que essas empresas não dão de benefício vai para o lucro delas, não sai do imposto da população. Agora, não ficou claro o que seria esse seu projeto de lei. Seria instituir uma taxa dessas empresas para que este imposto custeie a construção desses centros? Raquel, um programa de governo, ele estabelece diretrizes. Ganhando a eleição, e eu tenho muita confiança que vou ganhar, nós vamos fazer um plano de metas, que toda gestão obrigatoriamente tem que fazer nos primeiros meses de governo. O plano de metas é um nível de detalhamento muito maior. Logicamente, eu não tenho como aqui hoje, no meio da campanha, com as diretrizes de governo, te detalhar, né, e acho que nenhum candidato teria condições de fazê-lo, inclusive, os termos de um projeto de lei e a maneira como isso vai ser regulamentado. Isso tem que passar por Procuradoria Municipal, isso tem que passar pela constitucionalidade do projeto, pela Procuradoria da Câmara dos Vereadores, por uma série de fatores. O que eu estou lhe dizendo aqui é o modelo, é o formato da nossa proposta. Nós queremos implementar a Casa do Trabalhador de Aplicativo em todos os distritos, os 96 distritos da cidade de São Paulo, para que esses trabalhadores não fiquem à própria sorte, a Deus dará, como estão hoje na cidade de São Paulo. Vamos para a educação? Candidato, o senhor fala no seu plano, o senhor tenta enfrentar a questão da